Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo ele é destinado a um trecho da minha dissertação, aonde a gente vai trazer a discussão de um trecho desse livro que crianças pequenas continuam reinventando a aritmética, né, da Constância e da Linda, ok? Então a gente vai trazer essa discussão. Então a gente vai direto para a parte aonde que ela vai situar o problema, que ela traz o seguinte. Então no capítulo 2, né, na página 40, deixa eu reduzir aqui para poder aumentar. E aqui ela traz, aqui nas conclusões delas finais do capítulo 2, ela traz 2 pontos em relação ao algoritmo, né? Os algoritmos são prejudiciais por 2 razões. Razão 1, eles fazem com que as crianças desistam de pensar. Que ela fala em todo capítulo 2 da questão do processo mecânico de não saber descrever o cálculo, o porquê, né, o que está acontecendo durante a utilização do algoritmo, né? 2, desensinam o valor posicional, impedindo que as crianças desenvolvam o senso numérico. Então aqui é um grande problema, né? Então aqui ela traz isso, é um argumento muito forte, ela coloca entre aspas esse desensinam, né? E aí para ilustrar isso, mostrar que o Soroban ele pode ser uma possibilidade para utilizar o algoritmo e ao mesmo tempo reforçar a questão do valor posicional, nós vamos trabalhar com os testes que ela fez, aplicando o Soroban nos testes. Logicamente, ela vai falar que os testes que ela realizou foram feitos com cálculos, né, na verticais, com cálculos mentais. Ok. Sabendo disso, a gente vai partir do seguinte pressuposto, tá? A criança pode alcançar essa etapa, né, de cálculos mentais, onde nós podemos pensar que é um processo, né? Talvez ela use os recursos e depois ela faça os cálculos mentais. Então a gente vai colocar aqui. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei lá no texto da dissertação, trazendo os estudos, né, da Constant, né, que ela utilizou 6 mais 53 mais 185. Então aqui ela demonstra que os alunos fizeram o cálculo de uma maneira errada e até mesmo não colocaram o resultado, pensar como valores absolutos, né? Então ele não conseguiu reconhecer o que era unidade, dezena, o vai 1, o famoso vai 1 aí, a gente pergunta para onde que foi, porque ele sumiu, né? Então agora a gente vai para o Soroban e vamos ver se a gente consegue, né, utilizar o valor posicional, o algoritmo, de que forma, tá? Então vamos partir lá para o Soroban. Estamos aí com o Soroban. O primeiro teste que ela vai realizar é 7 mais 52 mais 186, tá? Então aqui, ó, o nosso Soroban está o quê? Zerado, ok? E nós vamos fazer o registro. Logicamente, estamos utilizando o Soroban. Depois que o Soroban já estiver sendo bastante utilizado, as crianças já tiverem bastante habilidade, o que nós podemos fazer? Nós podemos ir para os cálculos mentais. Isso vai acontecer naturalmente, tá, senhores? Naturalmente. Então, vamos lá? Então, primeira coisa, né? Então, nós vamos fazer o registro no Soroban. Mas antes de fazer o registro Soroban, às vezes, para quem não conhece Soroban, né, nós temos aqui duas partes, a parte superior e a parte inferior, dividida pela régua numerada. E é aqui que a gente chama atenção. Nessa régua numerada, você vai encontrar Sorobans que só trazem a classe, mas cada eixo representa uma ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, certo? Esse Soroban é um Soroban de 8 classes. Normalmente você vai achar um Soroban com 7 classes,
tá? Esse soroban que a gente desenvolveu vai estar na descrição, se você quiser produzir esse soroban, que na verdade ele é um soroban com 4, né, classes, e a gente põe um imã aqui e aí ele vira um soroban com 8 classes. Se você quiser imprimir um para você, vai estar na descrição do vídeo o link para você baixar o arquivo para produzir esse soroban e também da dissertação quando ela já estiver disponível no repositório. Bom, então primeira coisa, vamos registrar o SET, ok? Então aqui a gente, além de fazer o registro, a gente tem que narrar para o aluno deficiente visual, mas o soroban não vai aplicar somente ao DV, né? Ele pode ser aplicado por ditos normais, ele pode ser aplicado para crianças que tenham outras comorbidades, né? Outras deficiências, mas detalhe importante, esse é um detalhe importante, o soroban deve ser usado quando você já esgotou, você já trabalhou, o aluno já tem o conceito de número, você já trabalhou com o que a gente chama de pré-soroban, material dourado, materiais lúdicos, materiais táteis, né? Com vários recursos, né, para que o aluno chegue nesse ponto. A gente não parte do soroban primeiramente. Então, a gente trabalha com o conceito de número, de valor posicional, quadro, valor de lugar. Depois que o aluno consolidou isso, a gente vai para o algoritmo. Mas com o soroban, trazendo o problema que a Constância traz, que o algoritmo ia desensinar o valor posicional, o soroban reforça. Porque, veja bem, eu vou registrar o SET, certo? O SET é um algarismo composto de uma ordem. Então, eu vou registrar ele na 8ª classe, tá? Vou registrar o SET. Então, o SET, na mão esquerda, na unidade da 8ª classe, nós registramos o SET. Já os 52, e aqui nós chamamos a discussão, e nós falamos isso, porque quando você vai para os livros didáticos, e durante os cursos de formação, eu me perguntava, porque normalmente quando você pede para o professor fazer, principalmente professores do 1º ao 5º ano, que você pede para ele fazer o registro de 52 de soroban, eles começam a fazer assim, ó, 2 e o 5. Só que 2 e 5 não é 52. Não é natural. Você não lê 2 e 5. Você lê 52. Você identifica 5 dezenas e 2 unidades. Você escreve da esquerda para a direita. Então, no soroban, você também vai fazer o registro. Ah, Magno, mas como assim? Deixa eu te mostrar no livro didático do professor. Rapidamente te fazer uma descrição, né? Do lado direito, nós temos um desenho de um menino de bermuda, camisa azul, bermuda marrom, tênis marrom com detalhes brancos, cabelo preto. Os traços dele me lembra os olhos puxados, orientais, né? E aí tá lá assim, ó, no texto assim, ó, o ábaco é um instrumento que pode ser utilizado para representar quantidades. Não tem as quantidades, ele representa a quantidade. Veja como o Bruno representou o número 15 com o ábaco. Aí, o que acontece? Do lado esquerdo da imagem, nós temos um ábaco aberto, que ele tem 2 eixos. Ele tem o eixo da dezena, o eixo da unidade. No eixo da dezena tem uma argola. No eixo da unidade tem o quê? 5 argolas. Debaixo do ábaco está descrito, debaixo da dezena, do eixo da dezena, 1, que é uma dezena, que ele representa uma dezena. E debaixo do eixo da unidade, nós temos o 5, né, compondo aí o número 15. Só que leia o texto, no texto, olha como que o livro instrui o professor a trabalhar com o rabo. Coloque 5 argolas nas casas da unidade. Nós não escrevemos assim. Nós não lemos assim. E aí ele sugere que você comece a fazer o registro no ábaco da direita para a esquerda, sendo que não é algo natural. E uma argola na casa da dezena. Então, aqui nós temos um grande problema. Eu preciso deixar bem claro aqui que você perceba o seguinte. Se eu vou voltar agora para a tela do soroban, tá?
Se eu tivesse com material dourado e aí eu fosse representar quantidades, eu ia pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui nós estamos no eixo da unidade. Mas aí eu quero registrar o 10. O que vai acontecer? Nós vamos ensinar para o aluno, né, que 10 é uma dezena. Nós vamos colocar 9 e vamos substituir, né, esses quadradinhos por uma barrinha, aonde representa uma dezena. Aí, no caso de colocar quantidades e representar quantidades, nós pegando as quantidades, né, nós estaríamos realmente fazendo da unidade para dezena, depois da dezena para centena e assim por diante. Mas não é o caso do registro, né, de trabalhar com o número na forma representativa, né? Olha lá, então vamos registrar o 52, né? Vamos voltar aqui. Então vamos lá, 52. Então, 52 com a mão direita, eu vou na dezena registrar o 5. E na unidade da primeira classe, com a mão direita, eu vou registrar quanto? Vou registrar 2. Nota que é visível para o aluno, né? Ou o DV, né, poderia tatear e saber que nós temos quanto? 5 dezenas, e ele tem que compreender que 5 dezenas são 50 unidades, né? E aqui no eixo das unidades nós temos quanto? 2. Então agora vamos realizar o cálculo, né? Então aqui, ó, mão esquerda na unidade da oitava classe, mão direita na unidade da primeira classe. Aí nós vamos fazer a conta. Com a mão esquerda eu leio 7, com a mão direita eu leio 2. 7 mais 2, 9. Apago o 2 e registro quanto? O 9. Note bem que eu estou trabalhando com valor posicional, unidade com unidade. Eu trabalhei unidade com unidade. Quem governa o cálculo é a mão esquerda. Deslocando meu dedo indicador da unidade da oitava classe, né, da mão esquerda, para a dezena, nós encontramos quanto? 0. Então, se minha mão esquerda está na dezena, minha mão direita também estaria na dezena. Então, 0 mais 5 dá quanto? 5. Então, o resultado parcial é 59. Agora eu tenho que somar 186. O que eu vou fazer? Vou apagar com a mão esquerda na oitava classe. Vou apagar o 7. E aí 186. Note bem, do jeito que você lê, do jeito que você escreve, é o jeito que você registra o Soroban. Então, na centena da oitava classe, nós registramos o 1. Na dezena, registramos o 8. E na unidade da oitava classe, nós vamos registrar o 6. Lemos 186. Agora vamos somar, né? Porque esse aqui é o resultado parcial, né? 7 mais 52, 59. Então, novamente, unidade com unidade. Então, o que nós temos aqui? 6 mais 9. 6 mais 9 é quanto? 6 mais 9 é 15. Agora, o que é o 15? Que o aluno já tem que ter essa concepção. 15 é uma dezena e 5 unidades. Então, eu apago 9, registro no eixo das unidades quanto? 5, mais uma dezena. Então, eu vou na casa da dezena, que eu leio 5, 5 mais 1, 6. Apago 5, registro quanto? 6. Mas note bem que minha mão esquerda está na unidade ainda. Certo? Então, agora eu vou deslocar minha mão esquerda para a dezena da oitava classe. Aonde eu leio quanto? 8. Na minha mão direita, eu leio quanto? Eu leio 6. 8 mais 6, 14. 14 o quê? 14 dezenas. Porque minha mão está na dezena. E isso é importante. Olha, que eu estou respeitando o valor posicional, 14 dezenas. O que são 14 dezenas? Apago 6, né? São 4 dezenas mais uma centena. Na casa da centena na mão direita, eu vou ler 0. Eu leio 0. 0 mais 1, 1.
Note bem que ainda minha mão esquerda está na dezena. Agora, deslocando meu dedo indicador da mão esquerda para a centena da oitava classe, aonde nós lemos 1, minha mão direita tem que estar na centena da primeira classe, aonde também lemos 1. 1 mais 1, 2. Apago 1, registra quem? O 2. Aonde nós temos resultado de 245. Veja bem agora, note que você consegue perceber que o aluno aqui, ó, ao olhar para o soroban, ele vê que tem 2 centenas, 4 dezenas, 5 unidades, dando o resultado de 245. Nós não perdemos o valor posicional. O soroban aqui, ele não atrapalhou o conceito do valor posicional. Então, na verdade, ele está reforçando o valor posicional, certo? Vamos fazer... outra coisa que eu não mencionei. Você está vendo aqui, ó, menor, aqui o método, né, oriental, menor valor relativo. Então, esse método, o método e a metodologia, né, de narrar o cálculo, criado por Moraes, utilizando o soroban, adaptando ele como material, como instrumento pedagógico para pessoas com deficiência visual, esse método de narrar também explica e faz dar sentido ao que o aluno está fazendo no algoritmo. Ele consegue entender. Na dissertação, você vai perceber que, se você tiver interesse depois de ler, que lá na divisão, uma professora do ensino fundamental 1, ela narra, eu tenho 50 anos e não entendia por que quando você dividia, descia um zero, depois descia outro zero, ia zero. Por outro lado, ela não entendia. Com o soroban, ela compreendeu. Porque, de certa forma, ao narrar, ao utilizar o soroban, é como se o cálculo materializasse, né? Que você pudesse tocar o algoritmo. Ele não é tão abstrato, né? Vamos para o outro teste de constância. Vamos zerar o soroban, né? Isso é importantíssimo, o soroban zerado. Conferimos que o soroban está zerado. E agora a gente vai realizar 6 mais 53 mais 185. Vamos registrar o 6 na unidade da sétima classe. Por quê? Porque a maioria do pessoal usa o soroban, tem 7 classes, né? O meu tem 8, eu vou registrar o 6 na sétima classe. Então, com a mão esquerda na unidade da sétima classe, registramos o 6. Com a mão direita na primeira classe, vamos registrar o 53. Então, com a mão direita na dezena da primeira classe, registramos o 5. Na unidade, registramos o 3. Agora, nós vamos resolver o algoritmo usando menor valor relativo, que a gente vai fazer o cálculo da direita para a esquerda. Quando a gente quer usar o maior valor relativo, que é possível também no soroban, e essa é uma vantagem, nós podemos realizar o cálculo da direita para a esquerda. Então, aqui, mão esquerda na unidade da sétima classe, mão direita na unidade da primeira classe, na unidade da sétima classe lê 6, na unidade da primeira classe lê 8. 6 mais 8, 9. Apagamos o 3, registramos o 9. Certo? Deslocando o meu dedo indicador da mão esquerda para a dezena, nós lemos 0. E na dezena da primeira classe com a mão direita, nós lemos 5. 5 mais 0, 5. Total parcial, 59. Agora vamos somar 185 ao resultado parcial. Vou apagar o 6 da sétima classe. E na centena da sétima classe eu vou registrar o 1. Nas dezenas eu vou registrar o 8. Na unidade eu vou registrar o 5. E nós vamos efetuar o cálculo utilizando o menor valor relativo, né? Mão esquerda na unidade da sétima classe, mão direita na unidade da primeira classe. 5 mais 9 é 14. O que são 14? 14, o aluno já tem isso, você já trabalhou com peças urbanas, você já trabalhou o conceito de número, ele entende que é uma dezena mais 4 unidades. Então, no eixo das unidades, eu vou registrar o 4, vou apagar o 9 e registrar 4.
mais uma dezena. Aonde, na casa de dezena, eu já encontro 5. 5 mais 1, 6. Note que quem governa o cálculo é a mão esquerda, que está na unidade. Deslocando a minha mão esquerda para a dezena da sétima classe, a mão direita vai acompanhar a dezena. Então, aqui, ó, eu tenho 8 mais 6. 8 mais 6 dá quanto aqui? 8 mais 6 vai dar 14. 14 o quê? Dezenas. Porque eu estou na casa das dezenas. Então, eu apago 6, registro 4. E o que é 14 dezenas? São 4 dezenas mais uma centena. Então, eu somo 1 imediatamente à ordem superior, a qual eu encontro 0 na mão direita. 0 mais 1, 1. Eu somo 1. Agora, note que minha mão esquerda está onde? Na dezena. Deslocando meu dedo indicador da dezena para a centena da sétima classe, minha mão direita acompanha também para a centena da primeira classe. 1 mais 1, 2. Registramos o 2. Onde nós temos o total de 244. Note bem que nós conseguimos fazer o algoritmo, né? E aqui o algoritmo é o menor valor, sem falar o vai 1, tá, gente? Você não viu eu falando esse vai 1 aí, você percebeu, porque eu já tenho esse conceito de número. Isso é muito importante. Vamos voltar para o livro da Constance, porque ela traz algo muito interessante aqui. Então, aqui ela traz uma discussão, né? Olha que discussão que ela traz aqui. Ela fala o seguinte, deixa eu organizar. Que ela fala assim, ó, percebemos que aqueles que vinham de outra escola apegavam-se a algoritmos que não sabiam explicar e que seu conhecimento de valor posicional era muito fraco. Ao lidar com 15 mais 27, por exemplo, as crianças que haviam frequentado nossa escola, e quando ela fala nossa escola, que ela trabalhou no primeiro ano, né, no segundo ano, a questão do raciocínio, a questão do valor posicional, a questão do conceito de número, a questão do conceito do que é somar, sem um algoritmo, né? Entre aspas, né? Nossa escola, desde a educação infantil, faziam primeiro 10 mais 20. Então, olha que ela está falando que estão fazendo da esquerda para a direita, que eles falavam que dava 30, pois não havia jamais sido ensinados a somar 5 mais 7 em primeiro lugar. Eles não tinham aprendido, né? A escola não trabalhava com menor valor relativo. Na verdade, a escola dela trabalhava com maior valor relativo. Né? Então, por isso que quando os alunos faziam os cálculos, mesmo aqueles que erravam, eles estavam mais próximos, né? Deixa eu pegar uma tabela aqui dos cálculos para você poder perceber. Note bem que aqui ela mostra, né, que trabalhava sem algoritmo, que mesmo que eles errassem, eles, né, conseguiam ter resultados muito próximos, né, da resposta correta. Diferentemente do que se trabalhava com os algoritmos, que se eles errassem uma unidade, a dezena ou a centena, né, se eles errassem, eles poderiam dar uma diferença no resultado muito longe do resultado. Então, aqui, por que eles fazem isso? Porque ela trabalha com maior valor relativo. Agora, qual é a vantagem do Soroban? Voltamos para o Soroban. Vamos realizar o cálculo 15 mais 27, só que o que ela faz? Ela utiliza o maior valor relativo. Né? E aí a gente tem que colocar o seguinte, no Brasil, no Soroban, existem duas escolas, né, podemos assim dizer. Né? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo trabalha com maior valor relativo, da forma que a Constance pensa, da esquerda para a direita. Tá? Por exemplo, mas outros estados trabalham com Soroban para pessoas com deficiência visual no menor valor, que é da direita para a esquerda, como o estado da Bahia. Minas Gerais, que é o estado que eu leciono, não tem uma definição, não tem uma resolução de qual
de qual forma trabalhar. Então fica muito do professor. Na verdade, o professor de apoio tem que saber os dois, né? Porque você pode pegar um aluno transferido do Rio de Janeiro e ter que trabalhar o maior valor com ele, e você pode pegar um aluno da Bahia e ter que trabalhar o menor valor, porque você não vai desconsiderar o que o aluno já sabe, né? Mas vamos lá, vamos somar o 15. Então, vamos registrar 15 com a mão esquerda na sétima classe. Então, com a mão esquerda na sétima classe, na dezenas, registramos o 1. Na unidade, registramos o 5. Então, nós vemos 15. Já na primeira classe, nós vamos registrar o 27. Com a mão direita, na dezena da primeira classe, registramos o 2. E na unidade, registramos quanto? O 7. Então, vamos fazer aqui, ó. Só que agora é maior valor relativo. Então, minha mão esquerda estará na dezena da sétima classe. E minha mão direita estará na dezena da primeira classe. Com a mão esquerda eu leio 1. Com a mão direita eu leio 2. 1 mais 2, 3. Apago 2 e registro 3. Aonde aqui nós já estamos mais próximo do resultado, que nós estamos aqui já, né, registrado no Soroban 37. Certo? Nós estamos mais próximos. E no caso que ela falou que os alunos dela falam assim, 10 mais 20, que daria 30, né? Que significa que eles têm o quê? 3 dezenas. No Soroban está registrado. Agora, nós vamos deslocar o meu dedo indicador da dezena para unidade da sétima classe. Minha mão direita também acompanha. E agora é que é a questão, que no livro ela não continuou o cálculo. Mas agora eu tenho 5 mais 7. E aqui, senhores, nós temos que entender que não tem como fugir. Nós precisamos do conceito de número, nós precisamos do conceito do valor posicional, porque 5 mais 7 unidades darão quanto? 12 unidades. O que são 12 unidades? É uma dezena e 2 unidades. Então, eu apago 7, registro 2 unidades, mais uma dezena. Então, eu tenho que somar na casa dezena, onde eu já tenho 3, mais 1. 3 mais 1, 4. Registramos o 4. Aonde nós chegamos ao resultado de quanto? 42 é o resultado que nós alcançamos. Espero que tenha ajudado a compreender como que o Soroban pode auxiliar, né, no processo de trabalhar com o algoritmo e não perder de vista ainda o valor posicional. Muito pelo contrário, reforçando o valor posicional, levando o aluno a essa questão de narrar, né? Então, a metodologia, o método de Moraes, essa metodologia de menor valor ou maior valor a qual você queira escolher, essa questão de narrar auxilia o aluno a compreender o algoritmo, né, eu vou usar por vidente, né, de visualizar e para o dever, né, do algoritmo se tornar algo concreto a qual ele pode tatear. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. Fica com Deus. Fui, bye bye.